Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, né? No último estudo, nós estudamos a questão do templo de Ezequiel, e hoje nós vamos dar, então, continuidade a esse estudo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, na aula passada, nós falávamos sobre a questão do sacerdócio fiel, que era o sacerdote de Zadok. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos sacerdotes infiéis, né? Que são os sacerdotes rebaixados. Então vamos ler aqui, né, em Ezequiel, capítulo 44, a partir do versículo 10. Né? Vou estar lendo aqui para os irmãos. Ezequiel, capítulo 44, a partir do versículo 10, que diz assim: Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer nele. Então, irmãos, os sacerdotes levíticos, eles não farão o serviço do templo, né? Eles vão estar, por exemplo, na cozinha, né? Eles vão estar limpando, eles vão cantar, né? Cantar louvores, né? Mas só os de Zadok, só os da linhagem de Zadok, é que vão ter acesso ao Santo dos Santos, né? Então aqui nós estamos falando de um povo, né? De um povo que vai estar ali no templo trabalhando naquele período, né? Só que eles não terão o privilégio que terão os sacerdotes de Zadok, né? E aqui nós temos que separar bem, né, a questão dos glorificados e dos não glorificados, né? Então, nesse ponto aqui do estudo, irmãos, a igreja já foi arrebatada, né? E aqui nós temos convivendo os glorificados e os não glorificados, né? Tanto os glorificados quanto os não glorificados, eles vão estar trabalhando no templo, né? E aqui no versículo 10 nós vimos ali, né? O versículo 10 diz, ó, os levitas, porém, que se apartarem para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então, o versículo 10 está dizendo que eles estão sendo castigados, né? Mas não quer dizer que eles serão condenados, né? Mas eles terão um prejuízo, exatamente por terem feito isso, né? E quais são os serviços, né, que eles farão lá no reino milenar, né? Eles vão tomar conta dos portões, né? Trabalhar nos serviços, né, gerais do templo. Eles vão matar animais, eles ficarão ali no meio do povo para poder servir o povo. Eles vão receber o sacrifício das nações, né? Então, por que está acontecendo isso, irmãos? Porque no passado, né, eles se encarregaram do culto dos ídolos, né? Eles fizeram a casa de Deus tropeçar. E esses sacerdotes rebaixados, não estão glorificados, né? Então, eles não servirão a Deus como sacerdotes, né? Eles são sacerdotes da tribo de Levi, né? São sacerdotes de sangue de Levi. Mas eles foram rebaixados para guardas de Israel, né? Então, naquele momento que eles estiverem ali no templo de Ezequiel, né? Eles vão ver a igreja aí entrando, né? Eles vão ver o povo glorificado entrando, né? Porque no passado eles julgavam que eles eram os donos da lei, né? Que eles eram os donos da verdade. Mas quando eles
estiverem ali trabalhando no templo de Ezequiel, né, eles vão ver a igreja entrando, e eles vão ficar observando ali, né, os gentios, a igreja entrando no templo, eles vão ficar ali fazendo esses serviços menores. Exatamente por quê? Porque no passado eles fizeram, né, Israel tropeçar. Então, irmãos, no templo lá no templo do reino, no reino milenar, né, nós teremos aqui uma hierarquia entre os sacerdotes. Então, nós teremos primeiro os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é a igreja, que somos nós. Em segundo lugar, nós teremos os sacerdotes da ordem de Zadok, que foi o que nós comentamos na aula passada, né? Esses sacerdotes da ordem de Zadok, eles apontam, né, para o que Cristo fez. E nós temos o sacerdócio levítico, né, que é esse que nós estamos falando agora, que vai tomar conta dos portões, do pátio, que vai fazer os serviços gerais do templo. Então é importante a gente entender, então, né, a diferença entre o sacerdócio real e o sacerdócio terreno, né? Então é importante a gente fazer essa diferença. Então o sacerdócio real, né, primeiro, o sacerdócio real, eles terão que um corpo glorificado. Quando a gente vai lá para Filipenses 3, versículo 21, diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o corpo glorificado, né, ele é só para os que fazem parte do corpo de Cristo, né? Então, o sacerdócio real, a igreja, nós teremos o que? Acesso ao Santo dos Santos, né? Nós seremos chamados reis e sacerdotes. Nós também teremos acesso ao céu, né? Nós teremos acesso à Nova Jerusalém, né? Que estará no céu, né? Lá no início do milênio, né? Então, nós teremos encontros com o Pai, né? Mas também nós reinaremos aqui sobre a terra. Agora, já o sacerdócio terreno é diferente. O sacerdócio terreno, as pessoas têm corpo natural, ou seja, o sacerdócio terreno, eles vão se casar, eles vão rapar a cabeça. Então, nós vamos ver mais para frente aqui que o sacerdócio terreno, eles se casarão, raparão a cabeça. Já o sacerdócio real, eles nem se casam, nem se dão em casamento, né? Diferente do sacerdócio terreno. Então, o sacerdócio terreno, eles não são o templo do Espírito Santo, né? Ao contrário de nós que somos o templo do Espírito Santo. E eles são chamados, então, da ordem de Zadok, que são aquela ordem que eles não têm herança, né? Porque a herança deles é o próprio Cristo, mas eles vão receber um prêmio, né? Por que eles vão receber um prêmio? Porque eles não colocaram a marca da besta, né? E Levi, então, que são os sacerdotes rebaixados, né? Por que eles foram rebaixados? Porque antigamente eles incentivaram o povo a adorar ídolos, né? Incentivaram o povo de Israel a adorar ídolos, né? E o serviço deles, então, desses sacerdotes terrenos, será um serviço que braçal lá no templo, né? Eles vão fazer os sacrifícios literais lá no templo. Então, irmãos, Ezequiel, o livro de Ezequiel, é importante a gente entender isso, né? Que o livro de Ezequiel ele está falando de coisas terrenas, né? Coisas que vão acontecer lá no reino milenar. Enquanto que em Apocalipse está falando de coisas espirituais, né? Então, Apocalipse ele vai falar do sacerdócio real, ele vai falar do sacerdócio de Melquisedeque, enquanto que o livro de Ezequiel ele vai estar falando de coisas terrenas que vão acontecer lá no reino milenar. Então, nós vamos falar um pouquinho agora, né, do sacerdócio. Nós falamos aqui dos sacerdócios infiéis, né? Falamos da diferença entre o sacerdócio real e o sacerdócio terreno, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da velha aliança, né, e da nova aliança. É importante a gente entender essa questão aqui, né, no reino milenar. Então, a velha aliança, irmãos, nós sabemos que a velha aliança ela é um aio, né, que vai nos levar até o que é perfeito, né? O que é o aio? O aio é um tutor, né? Esse aio, ele vem de uma palavra grega que quer dizer literalmente uma pessoa que conduz uma criança, né?
Lá em Gálatas, no livro de Gálatas, Paulo mostra que as pessoas elas estavam sujeitas à lei de Moisés. Elas estavam subordinadas a este aio, né? Mas a lei, né, Paulo fala que a lei já cumpriu a sua missão, né? Agora, quando a gente vai na nova aliança, né, na nova aliança nós temos o sacrifício de Jesus, né? Por isso que no céu tem a Arca da Aliança. Por quê? Porque precisa fazer a expiação pelos pecados, né? E Jesus está fazendo isso hoje por nós. Mas quando Jesus desce, né? Quando Jesus vem arrebatar a sua igreja, aí não tem mais a Arca da Aliança, né? Por quê? Porque a expiação da igreja ela já foi feita, né? O sacrifício que vai ser feito lá no reino milenar é para purificação, né? Ou seja, não vai haver Arca da Aliança, por quê? Porque Cristo, né, a igreja estão na terra, né? Eles estão agora na terra. Então a lei, né, nós sabemos que a lei ela foi colocada lá na Arca da Aliança, né? Lá no passado ela foi colocada na Arca da Aliança. Agora a lei ela é colocada na igreja, ou seja, ela é impressa no nosso coração. Lá no reino milenar ela vai ser impressa o quê? No coração das nações, né? Por quê? Porque lá no reino milenar as nações elas não andarão mais no desejo do coração delas, que antigamente elas andavam, né? Então é importante a gente entender essa correlação. Então, lá no reino milenar, irmão, todos os povos da terra, eles vão aprender a lei do Senhor, né? Então, por isso que vai ser preciso o quê? Fazer sacrifícios para a purificação dos pecados. Por quê? Porque o sacrifício do cordeiro, ele já foi consumado na igreja, né? E para entrar na cidade pelas portas, né? Para as nações poderem entrar na cidade, elas terão que fazer o quê? Sacrifício. Quando a gente vai lá para Isaías 19, versículo 23, diz assim: Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Então essa estrada que está falando aqui Isaías, ela vai conectar Israel às nações vizinhas. Ou seja, vai haver nação de Israel, vai haver nação de Israel não glorificada, né? Está dizendo o versículo. Aí continua, o versículo 24 diz: Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Então, irmãos, esse versículo aqui, né, se nós não entendemos esse versículo conectando Isaías com Ezequiel, a gente não vai entender nunca esse versículo. Mas se a gente conectar Isaías com Ezequiel, né, nós vamos entender que esse caminho, né, ele só é possível que é através do tempo de Ezequiel, né, esse caminho que está dizendo aqui no versículo, né? Então lá no templo de Ezequiel, né, vai haver o que as nações elas vão estar, né, se direcionando, né, entrando pelas portas do templo, né? Então por isso que esse versículo diz, ó, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra, né? Então, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria é obra de minhas mãos, né? Então, irmãos, quando que vai acontecer isso aqui? No reino milenar, quando as nações estiverem o quê? Se dirigindo, né? Se direcionando lá para o templo de Ezequiel, né? Eles vão entrar pela porta do norte, né? A palavra de Deus diz que eles têm que entrar pela porta do norte e sair pela porta do sul. Então, o reino milenar, irmãos, ele é uma preparação, né? O reino milenar é uma preparação para a vinda do Pai, né? Nós sabemos que nós vamos estudar lá, né, a partir do Apocalipse 21, né, quando a cidade ela descer, né, quando o Pai descer para a terra, né? Então, o reino milenar é uma preparação para a vinda do Pai. Na eternidade, né, o Pai ele vem para a terra, né? E Deus então ele vai fazer como era no início, né? Como era o relacionamento de Deus no início com os homens, né? Mas para que isso aconteça, o que é preciso? É preciso restaurar os homens, né?
É por isso que as nações elas precisam ser restauradas para que quando o Pai vier para a Terra, né, haver uma comunhão perfeita entre Deus e os homens. Então, no milênio, a igreja ela vai adorar a Deus, né, no céu, né? Então a igreja sobe, né? Porque antes nós subimos pela fé, agora lá no reino milenar nós vamos subir literalmente. E as nações? As nações elas vão subir para Jerusalém, né? Por quê? Porque elas são terrenas, né? E as nações elas precisam ser purificadas, né? Nós já estamos purificados, nós já estaremos purificados, mas as nações elas precisam ser purificadas, por quê? Porque elas são terrenas, né? E elas vão adorar a Deus aonde? Da terra. Aí, depois de feito o sacrifício, né, para se purificarem, né, aí então as nações elas terão que o direito de poder entrar na cidade, né? Por quê? Porque as nações da terra ainda pecam, diferente da igreja que não peca mais, mas as nações que restam, que vão estar aqui na terra, elas ainda vão pecar. Por isso que precisam que do sacrifício para elas se purificarem, né? Então, por que que o sacrifício ele tem que ser feito, né? Porque o sangue de Jesus, ele não vai fazer isso pelas nações. O sangue de Jesus, ele já cumpriu o seu papel no momento em que a igreja foi arrebatada, né? Mas o sacrifício ele precisa ser continuado por quê? Porque as nações, elas ainda pecam, né? Então, por isso que precisa haver o quê? Sacrifício para elas se purificarem. Então, o templo, lá no milênio, né, ele vai ser uma espécie de vergonha, né, que Deus está colocando para os judeus, né? Os judeus eles verão, na realidade, quem é o verdadeiro templo, né? Eles verão que quem é o sacerdote, quem são os sacerdotes e quem é a igreja, né? Então tudo que eles almejavam, né? Eles vão perceber que tudo isso, tudo aquilo que eles almejavam foi conquistado na cruz do Calvário, mas eles ignoraram. Então, por isso que o templo no reino milenar vai ser uma vergonha para eles. Então, talvez você esteja questionando, né, a razão, né, dos sacrifícios serem continuados no reino de 1000 anos na Terra, né? Considerando que o Cordeiro de Deus já foi morto, né? Então, por que que ainda tem que existir sacrifícios, né, lá no reino milenar? Então, vamos ler aqui inicialmente Zacarias, capítulo 14, versículo 16, que diz assim: Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Nós sabemos que durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, né, ou do Sucote, o grande altar do sacrifício ele recebia um número de sacrifícios maior do que em qualquer outra festa, né? Ele recebia 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. Isso está lá em Números, capítulo 29, a partir do versículo 12. Né? Então as coisas elas voltarão a ser como eram antes, né? Como o templo reconstruído lá em Jerusalém. Né? Os sacrifícios eles serão restabelecidos. Isso só ocorrerá depois que a igreja, né, tiver sido que recolhida para o céu, lá no arrebatamento. E o reino foi estabelecido aqui na terra, né, com a vinda de Cristo para reinar. Né? Isso vai acontecer. Isso vai ocorrer quando? Lá no reino milenar. Então, os sacrifícios, irmãos, eles continuarão pela mesma razão que eram feitos antes, como recordação do pecado. Né? Se antes, né, de Cristo, eles recordavam o homem de sua culpa, né? E o quanto custaria para Deus, né, sacrificando o inocente lá no reino futuro, né? Então, no passado, os sacrifícios, eles anunciavam um cordeiro que iria morrer. Agora, no futuro, os sacrifícios recordarão que um cordeiro já morreu. Né? Então, nós temos que lembrar que os habitantes do reino de 1000 anos, eles serão pessoas comuns que ainda precisam ser redimidas, né? Que elas ainda não foram redimidas.
e nem ressuscitadas, né? Mas apenas elas se converteram a uma obediência formal, vamos dizer assim, a Cristo, né? Então elas continuarão sujeitas a pecar, né? E serão mortas, né? Se isso acontecer. Então nós sabemos que o reino milenar será um reino de paz, de felicidade, mas ao mesmo tempo de justiça contra o pecado. Então o reino milenar, ele não é um estado eterno, né? Então quando tudo isso for resolvido para sempre, né? O período de reinado de 1000 anos, então ele vai terminar, né? E aí virá o que o reino, o estado eterno, a eternidade, né? E nós sabemos que mesmo com tudo isso acontecendo, né? O reino milenar ele vai terminar com uma espécie de motim de pessoas, né? Lideradas por Satanás, né? Porque Satanás ele vai ser solto, né? Depois de 1000 anos, né? Então mesmo com tudo isso acontecendo, ainda vai ter um motim de pessoas lideradas por Satanás que ainda vão se voltar contra Cristo, que ainda vão combater a Cristo. Então vamos falar um pouquinho agora, irmão, sobre a questão da divisão da terra, né, lá no reino milenar. Vamos ler aqui Ezequiel 45, a partir do versículo 1, que diz assim: Quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados e largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Esta porção santa medirá 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para a possessão, sua para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 côvados e 25.000 de comprimento, defronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste e o outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções desde o limite ocidental até o limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Então, irmãos, Deus, então, né, ele vai dividir, né, Deus ele vai dividir para as tribos, né, diversas porções. Né? Nós teremos aqui, nesse momento, 12 tribos literais, né, espalhadas pela terra de Israel. E essas tribos, então, elas terão suas próprias terras, né? E eles terão a missão de conquistar todas as nações que restarem ao Senhor, né? Missão essa que Israel não fez lá no passado, né? Lembra que um dos objetivos de Deus ter escolhido a terra de Israel é para que eles conquistassem todas as nações, né? Mas eles não fizeram isso no passado. Então eles terão que fazer isso agora aqui no reino milenar, né? Mas uma parte da terra ela será separada para o príncipe, né? Esse príncipe aqui, irmãos, ele não é Jesus, né? Esse príncipe aqui, ele vem da palavra principal, né? Significa o principal da tribo. Então é importante a gente entender que em Ezequiel nós temos três príncipes, né? Nós temos o Jesus, né? Chamado de Davi, né? Nós temos o segundo príncipe, que é o príncipe de Gog, que é o anticristo. E nós temos aqui o príncipe de Ezequiel 40, né? Que ele vai ter o ofício, né? De
vamos dizer assim, o ofício de sumo sacerdote no templo de Ezequiel. Então, na terra do príncipe, vai ser reservado um pedaço de terra, né, para o templo, né, que vai ser um terreno quadrado de 250 metros de cada lado, né, que vai ficar o quê? Na porção mais sagrada. Então, serão em volta do templo, né, serão construídas casas, né, em volta do templo. Então, vai ter a porção dos levitas, né, na parte mais sagrada, né. A gente sabe que no Antigo Testamento eles não tinham terra, mas aqui eles vão receber a porção de terra mais próxima do templo, né? E muitas nações elas irão se naturalizar com as tribos, né? Todas as cidades elas serão reconstruídas, né, sob o comando dos sacerdotes terrestres, né, que eles estarão sob o comando dos sacerdotes celestes, né? Então as nações, irmãos, que entrarão no reino milenar, elas serão que galardoadas, né? De que forma? Recebendo terras, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse príncipe, né? Então esse príncipe aqui, esse príncipe, ele nunca apareceu antes na história de Israel, né? Se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, né? A gente não vai falar, a gente não vai ver, fazer menção, né? Não tem nenhuma menção sobre essa questão desse príncipe. Esse príncipe só aparece aqui no livro de Ezequiel, né? E esse príncipe ele trabalha dentro do templo, né? Ele é responsável pela porta do leste, né? Então esse príncipe, como nós já falamos, ele não é Jesus, ele nem é Davi, né? Por quê? Porque esse príncipe aqui ele tem pecado. Quando a gente lê aqui em Ezequiel 46, versículo 4, diz assim: o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. Já no versículo 12 diz: quando o príncipe preparar holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. Então nós vemos aqui que a oferta do príncipe ela é específica, né? Ela tem uma data específica, né? Nós sabemos que nós como igreja, nós não precisamos esperar o dia de sábado para ofertar, né? Mas a oferta do príncipe, ela é específica e tem uma data específica. Lá em Ezequiel 44, versículo 3, diz assim: quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Então, essa expressão aqui, comer pão, né, diante do Senhor, significa que as refeições, né, feitas de porções de animais sacrificadas, né? Então, o príncipe aqui ele poderá comer carne das ofertas queimadas, né, oferecidas ao santuário. E quando a gente vai lá para Ezequiel 45, versículo 7, diz assim: o príncipe, porém, terá sua parte desde o outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até o limite oriental. Então, o príncipe, né, ele vai receber uma porção de terra do tamanho equivalente a das demais tribos, né? E essa porção de terra será chamada porção do príncipe. Ezequiel 48, 21 diz assim: o que restar será para o príncipe deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do Oriente e também dos 25.000 côvados em direção do Ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas e a cidade, que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim. Será isso para o príncipe. Então, a porção do príncipe, irmãos, né?
que a gente já falou aqui que é um pedaço de terra, né, que será destinado ao príncipe, fica entre Judá e Benjamim, né? Aí no meio tem a cidade de Jerusalém, né? Tem a parte dos levitas e tem a parte onde fica o santuário, né? Aí Ezequiel 45:17 diz assim: estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel, ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Então, o príncipe, a gente está percebendo aqui que ele vai ocupar um cargo de liderança, né? E o príncipe, ele ficará responsável pela organização também do sistema de adoração. Ezequiel 45:22 diz assim: o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Então percebe aqui que o príncipe não é Cristo, né? Porque aqui o príncipe tem pecado, ou seja, ele vai prover para si e por todo o povo, né, um novilho para a oferta pelo pecado, né? Então, ou seja, esse príncipe ele tem pecado. E aqui em Ezequiel 46:16 nós vamos ver que o príncipe ele poderá casar e ter filhos, né? Ó, Ezequiel 46:16. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a algum de seus filhos, pertencerá a estes, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada de herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Então percebe, irmão, que aqui não tá fazendo referência à igreja, né? Então não tem nada, não tem relação nenhuma com a igreja, né? Então no reino milenar, né, vai ter o ano do jubileu, e nessa ocasião o príncipe ele poderá dar presentes para os seus filhos, né? Ele pode dar possessão a algum servo, só que depois de 50 anos, né? Aí o servo tem de devolver a terra para o príncipe, né? Príncipe poder dar para o seu filho, e aí não tem mais volta, né? Então cada um vai morar na sua possessão. Então as pessoas de uma determinada tribo, ela não pode doar para outra tribo, né? Por que que está acontecendo isso, mano? Porque Deus não quer que ninguém seja tirado da sua terra e que ninguém seja espalhado. Então, irmãos, nós vamos encerrar o estudo por aqui, né? Porque para não confundir, né? Na próxima estudo nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre a questão da divisão da terra, né? Então, esse estudo de Ezequiel, né? A gente percebe que é um estudo importante, né? É um assunto assim que não é muito comentado nas igrejas, né? Não é muito aprofundado nas igrejas, mas é um assunto importante, né? Para nós podermos entender, né? Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos não tenham compreendido, vocês podem deixar aqui, registrar aqui nos comentários, né? Para nós podermos sanar as dúvidas dos irmãos, né? Então, eu agradeço aqueles que assistiram o vídeo até o final, né? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aguarde aí, irmãos, os próximos vídeos, né? Os próximos estudos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.